Agora concedo a palavra ao doutor Eude Lobo Ribeiro, psiquiatra do Instituto Anjos da Liberdade. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente Luiz Fux, ministro Luiz Fux, receba nossa admiração, especialmente o exemplo de ter um dos poderes permitindo a participação social. Então, falo em nome do Instituto Anjos da Liberdade, há 20 anos defendendo os direitos fundamentais e que agora estamos aqui na posição de consultor como psiquiatra forense, ofertando informações, conhecimentos das neurociências que possam sustentar a nossa defesa a favor do juiz de garantias. Peço ao cerimonial, por favor, lançar a nossa apresentação. Então, nessa audiência pública, nós aqui estamos representando, então, como consultor técnico, médico psiquiatra forense, o Instituto Anjos da Liberdade. Próximo. Então, o posicionamento neurocientífico para o qual nós estamos aqui convidados recai sobre a teoria dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva, ela foi pesquisada, colocada em público, não só para o meio científico, mas para diferentes meios, tanto sociais, políticos e também jurídicos, como sendo aquela condição mental, psíquica, em que qualquer indivíduo que, diante de consciências, certezas, pensamentos, crenças que possam ser controversas, entra num determinado estado pessoal, mental, emocional e até físico de desconforto. Desconforto esse que tende a gerar uma necessidade de tomar algumas atitudes, algumas ações e ter alguns comportamentos que levem novamente à sensação de conforto, à sensação de agradabilidade para resolver determinada questão. Então, o que esse fenômeno psíquico tem a ver aqui com a nossa busca, defesa, afirmação e solicitação pela instituição do juiz de garantias? Que o juiz que está no primeiro momento do processo, ele tende, por motivos óbvios, a ter que tomar algumas decisões que sejam as mais garantistas possíveis e muitas vezes baseadas em algumas informações muito preliminares, insuficientes e que, com isto, através de mecanismos conscientes e também inconscientes, ele busca tomar a decisão que seja a mais segura para aquele momento. Mas que muitas e muitas vezes, ao longo do transcorrer da ação penal, isso tende a ser modificado com novos depoimentos, novas provas e novas informações. Próximo, por favor. Nesse sentido, então, o juiz que permanece durante toda a ação penal, ele está sob o risco psíquico de, em função de ter construído ao longo do tempo da ação penal um conjunto de informações que muitas vezes são controversas, duvidosas, misturadas com aquelas que são certeza e que, ponto a ponto, novas informações vão surgindo, mas existe, do ponto de vista das explicações mentais, tanto conscientes como também aquelas inconscientes, para as quais nós não temos o domínio voluntário de estar mais preso, de estar mais ligado, de estar com certezas maiores para aquelas primeiras informações que teve contato. De modo que, desse jeito, consequentemente, progressivamente, tende a permanecer com as certezas iniciais, que geralmente tendem a ser aquelas mais exacerbadas que levaram a atitudes mais garantistas, logicamente, em favor da sociedade, e assim reconhecemos. E isto é muito importante que, já em função dessa possibilidade, ao longo do tempo, as certezas serem mantidas, aquelas primeiras que foram sendo formadas, de que quando novas informações gerarem desconfortos, desarmonias, que as atitudes e os comportamentos sejam mais comuns aqueles que levem à manutenção
dos seus primeiros comportamentos. Ora, quando se separa as funções, colocando o juiz de garantia como esse novo personagem, como esse ator jurídico, esse risco das certezas iniciais permanecerem ao longo do processo, apesar a despeito das novas informações e das novas convicções, isto diminui e com isso aumenta a probabilidade dos julgamentos serem efetivamente mais justos, mais neutros, mais apropriados e, finalmente, continuando sendo garantistas, mas de maneira independente entre dois julgadores. Nesse sentido, entre dois juízes. Nesse sentido, então, nós vislumbramos com esse novo personagem jurídico, inclusive, uma redução do encarceramento inapropriado, inadequado, injusto, falado anteriormente muito bem, anteriormente pela preletora, que fez a abertura dos trabalhos de maneira brilhante. Dessa forma, então, nós temos este alerta que fundamentamos, ministro Fux, que nossa defesa, ela vem aqui solicitar ao juiz de garantia com fundamentação neurocientífica, de modo que esse juiz que fica com o processo como um todo, ele não é porque ele quer, não é por uma escolha pessoal, não é por uma pessoalidade voluntária que ele tende a ter decisões, julgamentos e sentenças distorcidas daquela que representa o todo dos conhecimentos acumulados ao longo do tempo da ação penal. É por, inclusive, uma dita, entre aspas, armadilha mental, porque são mecanismos subconscientes que levam a esse risco dessas decisões que possam estar distorcidas, incoerentes. Portanto, toda a nossa argumentação vem baseada em conhecimentos científicos. Próximo, por favor. Então, quando nós temos a figura do juiz único, existe esse risco que nós que trabalhamos nessa área, como na psiquiatria forense, como assistentes técnicos, nós estudando o todo, especialmente quando chegamos mais ao final do processo, nós verificamos ali, muitas vezes, cognições sumárias absolutamente pertinentes ao tempo do início do processo, elas são mantidas apesar de informações que desmentem, que fazem contraprova, que poderiam mudar aquelas certezas, elas permanecem constantes, levando até ali a sentença. Enquanto que o juiz de garantias seria um efetivo garantidor de um processo que tenha todos os trâmites sem, digamos, contaminação, sem, digamos, possibilidades de involuntariedades que sejam desfavoráveis aos indivíduos que estão na posição de serem julgados. Isso fortalece enormemente os direitos individuais. Próximo, por favor. Já caminhando aqui, eminente ministro Fux, queremos então reafirmar que o Instituto Anjos da Liberdade posiciona pelo juiz de garantias e não por mera escolha institucional, mas a partir dessa fundamentação que vemos uma coerência para a defesa dos direitos fundamentais, que os julgamentos possam ter, então, mais de um juiz. Aqui o que desejamos e tentamos, ao longo dessa exposição nossa, foi agirmos através da praxis, ou seja, tomarmos esta teoria complexa, que é a teoria da dissonância cognitiva, na qual as pessoas, incluindo o juiz, diante de situações controversas mentais, tende para reaver o seu conforto, manter decisões iniciais em detrimento de decisões que poderiam ser mudadas por novos conhecimentos. De onde é uma das explicações teóricas das neurociências de algumas pessoas manterem por tanto tempo no erro, porque os mecanismos mentais, de maneira traiçoeira e inconsciente, tendem a nos manter nas nossas certezas iniciais, nas nossas convicções iniciais de uma determinada temática, como, por exemplo, de um acompanhamento de ação penal. E a teoria da dissonância cognitiva, então, expõe esses riscos e vem, mais uma vez aqui, então, ministro, fundamentar que nós estamos defendendo, através da ciência, o juiz de garantias. Então, essa foi a nossa fala em nome do Instituto Anjos da Liberdade, presidido pela, então, doutora Flávia Frois, que manda lembrança a todos os senhores. Muito obrigado. Doutor Eudi,
Na audiência pública, às vezes o juiz, no caso eu, como sou relator, também posso formular perguntas só porque, vamos dizer assim, essa área da neurociência, muito embora coincidentemente minha mãe seja uma neurocientista, mas já uma senhora idosa, nós também podemos nos municiar, porque aqui já se diz que o juiz de garantia também é o juiz de garantia das vítimas. Então, tem esses dois lados. Quer dizer, se o juiz que colhe a prova ou determina uma busca e apreensão, eles têm essa dissonância cognitiva, como que a psiquiatria ela consegue comprovar que juízes que tomam essas medidas acautelatórias depois, ao final do processo, absolvem o réu? Nesse caso, eminente ministro Luiz Fux, ocorreu o que a sociedade deseja. Nesse caso, exemplifica, o desfecho foi aquele que se espera de um juiz que tenha o comportamento para o qual ele foi aprovado em um concurso público para defender a real e mais neutra aplicação da lei. O que nós estamos colocando ao senhor é que existem pessoas nas quais inclui o juiz que podem estar traídas e de maneira inconsciente, de maneira involuntária, a ponto de permanecerem em certezas preliminares anteriores, porque as explicações neurocientíficas demonstram isso, que de maneira inconsciente e involuntária, algumas pessoas, incluindo o juiz, podem sustentar certezas, comportamentos para os quais sintam mais confortáveis, mas que efetivamente não correspondam àqueles que sejam mais corretos, seguros, justos e neutros. Portanto, o juiz de garantias traria uma segurança a mais, minimizando o risco de decisões que são involuntárias e inconscientes. Muito obrigado. Foi o único expositor que eu fiz pergunta foi para Vossa Senhoria, porque realmente é uma matéria que escapa ao conhecimento jurídico. Muito obrigado. Então, eu gostaria de ouvir agora a irmã